Olá meninos, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma aula de gramática comigo. E na aula de hoje nós vamos falar sobre a classe de palavras conhecida como artigo. Vamos saber para que serve e qual é a função dele, tá bom? O artigo, ele integra as 10 classes gramaticais que conhecemos, definindo-se como um termo que antepõe o substantivo para determiná-lo ou indeterminá-lo, indicando também o gênero, no caso masculino e feminino, o número singular e plural. Vou chamar a atenção de vocês para uma palavrinha aqui, ó, antepõe, ou seja, o artigo ele sempre vem antes de um substantivo, com o objetivo de determiná-lo ou indeterminá-lo, indicando o gênero masculino e feminino e o número singular e plural deste substantivo. Os artigos subdividem-se em definidos e indefinidos. Vamos conhecê-los? Artigos definidos. Eu tenho o, a, os e as. Definem ou individualizam de forma precisa os substantivos, seja uma pessoa, objeto ou lugar. Ou seja, a função do artigo definido é definir, individualizar de forma precisa o substantivo ao qual ele se refere. Quais são eles? O e a, os e as. O para o masculino singular, a para o feminino singular, os para o masculino plural e as para o feminino plural. Vamos ver os exemplos. O garoto foi jantar na casa dos pais. Quem é aqui o meu artigo? Aqui, ó, o está relacionado com o substantivo garoto. Ganhamos a bicicleta que esperávamos. Artigo a está relacionado com o substantivo bicicleta. Luiz aproveitou para rever os amigos. O os aqui, ó, relacionado ao substantivo amigos. As meninas foram viajar. O artigo as relacionando-se ao substantivo meninas. Em todos os exemplos, podemos notar a precisão de tais pessoas ou objetos, pelo emprego correto do artigo definido. Isso porque ele determina de maneira exata o substantivo em questão, o garoto, a bicicleta, os amigos e as meninas. Assim fica claro que o artigo definido indica de modo particular o substantivo já conhecido. Note que estes estão presentes no texto ou no pensamento do locutor, que no caso é o emissor, o autor, a pessoa que está falando, ou do interlocutor, receptor, ouvinte, a pessoa com quem se fala. Então, o artigo definido ele está relacionado a um substantivo que já é conhecido, ok? Artigos indefinidos. Uma, uns e umas. Eles determinam de maneira vaga, indeterminada ou imprecisa uma pessoa, objeto ou lugar ao qual não se fez menção anterior no texto. Vejamos, o masculino singular, uma feminino singular, uns masculino plural e umas feminino plural. Eles vão ser empregados de acordo com o substantivo ao qual se referem. Exemplos. Um dia iremos encontrar. Artigo aqui, Uma certa tarde sairemos para caminhar. Artigo 1. Joana convidou para a festa uns amigos. Vou marcar aqui uns também. Comprei umas camisetas para o seu aniversário. Vou marcar aqui umas. O que acontece? Note que em todos os exemplos acima, não está definido qual objeto, pessoa ou lugar. Nos dois primeiros, não está identificado qual dia ou qual tarde que o evento ocorre. Um dia iremos encontrar um dia qualquer. Uma certa tarde saímos para caminhar, uma tarde qualquer. Então, não está identificado, né? Não é colocado de forma precisa o momento, o dia em que esse evento vai ocorrer. Da mesma maneira, acontece com Joana convidou para a festa uns amigos. Quais amigos ela convidará para a festa? Observe que esse uns aqui deixa tudo de maneira muito vaga. Por fim, umas camisas, corresponde à ideia vaga de quais camisas. Mesma coisa, são, né? Quais camisas são essas? Então, observe que esse uns e esse uns aqui, ele traz essa ideia de coisas assim, imprecisas, né? Você não sabe com precisão, você não tem a ideia clara
de quais são os amigos, quais são os camisetas, qual é esse dia, qual é essa tarde. Então, é isso que o artigo indefinido faz, né? Ele deixa tudo muito vago, impreciso. Resumindo, artigos definidos, nós temos o, a, os e as, indefinidos, uns e uns. Muito tranquilo. Vamos ver agora como empregar os artigos. Os artigos sempre devem concordar com o substantivo em gênero, masculino e feminino, e número singular e plural. Sempre, gente, observe que o substantivo, ele vai sempre, o artigo, ele vai sempre concordar com o substantivo ao qual ele acompanha. Por exemplo, o garoto, o substantivo está no masculino e no singular. Logo, o artigo tem que vir aqui no masculino e no singular. Tranquilo para vocês? Os garotos, substantivos aqui está no plural, masculino. Artigo no plural, masculino. A menina, substantivo feminino singular. A menina, o artigo aqui, ó, acompanhando, também vem no feminino singular. As meninas, meninas, substantivo feminino no plural. O artigo vem no feminino e está no plural. Um mês, mês é um substantivo masculino, está no singular. Então, o artigo que vai acompanhá-lo também está no singular e é masculino. Diferente de meses, que é um substantivo masculino utilizado aqui no plural. Logo, o artigo que vai acompanhá-los vai estar no masculino e no plural. Tranquilo? De acordo com sua posição na frase, os artigos podem transformar qualquer tipo de palavra em substantivo, independentemente de sua classe gramatical. Porque nós entendemos que existem 10 classes para cada classe desse tipo de palavras. Porém, o artigo, dependendo do local onde ele está, pode fazer com que uma palavra que pertence a uma classe X passe a pertencer a uma outra classe. Como assim, Isabel? Vamos ver o exemplo. O andar de Elis é muito sensual. O andar. Neste caso, observem que o verbo andar foi transformado em substantivo. Por que, Isabel? Porque ele foi precedido pelo artigo o aqui, ó. O andar. Se eu não tivesse esse ozinho, seria apenas verbo. Esse verbo acompanhado desse o, ele passa a ser um substantivo. O andar de Elisa é muito sensual. O que é muito sensual? É o andar. Então, é o substantivo, tá bom? O vermelho de seus olhos indicou sua tristeza. Neste caso, o adjetivo vermelho foi transformado em substantivo. Como assim? Através do uso do artigo definido. Ou seja, o que foi que indicou a tristeza? Foi o vermelho de seus olhos. Então, esse o vermelho aí, que era uma característica, passa a funcionar como substantivo, tá bom? Os artigos definidos podem ser empregados com o intuito de indicar um conjunto de seres ou uma espécie inteira. Dessa forma, o artigo é empregado no singular. Entretanto, faz referência a uma pluralidade de seres, ou seja, ele está empregado com o intuito de indicar um conjunto, mas ele será utilizado no singular. A ideia dele é de se referir a um conjunto, mas o artigo vai ser sempre usado no singular. Vamos ver isso na prática? Olha o exemplo aqui. A alma é imortal. Quando eu digo a alma, esse substantivo alma aqui, ele traz a ideia para mim de conjunto de almas, tá bom? Porém, o artigo ao qual ele se refere fica no singular, porque a alma aqui, observe, também está no singular. Apesar de ser uma palavra que traz uma ideia de conjunto, ela está no singular. Então, o meu artigo fica no singular. A alma está no feminino. O artigo que acompanha vai ficar no feminino. A goiaba é muito rica em vitamina C.
faz referência a todas as goiabas, não é uma goiaba só, né? É um conjunto de goiaba. Qualquer fruta, goiaba, tem vitamina C. Observe então que essa palavrinha aqui, goiaba, traz uma ideia de conjunto das frutas, né? Que surgiram lá da goiabeira. Porém, o artigo que acompanha está no singular. Porque, embora o substantivo traga uma ideia de conjunto, o artigo sempre fica no singular, tá bom? Porém, vale dizer o seguinte, se essas palavrinhas aqui tivessem no plural, claro que o artigo ficaria no plural comparando com ele. Por exemplo, as goiabas são muito ricas em vitamina C. Observe que eu digo as goiabas. Por quê? Porque goiabas estaria no plural. Logo, o artigo que acompanharia estaria no plural. Então, a relação aí é o seguinte. Se o substantivo se encontra no plural, artigo no plural concordando com ele. Se o substantivo estiver no singular, artigo no singular concordando com ele. Se o substantivo traz uma ideia de conjunto, mas ele se encontra no singular, logo o artigo que o acompanha também ficará no singular. Vamos ver aqui rapidinho um mapazinho mental só para a gente lembrar. Artigo, que é a palavra que define o substantivo. Ele pode ser definido ou indefinido. E ele vai variar quanto ao gênero e ao número, ok? Definição. Artigo é uma palavra que se antepõe ao substantivo, serve para determiná-lo. Essa determinação pode ser definida ou indefinida. É variável em gênero e número e divide-se em artigo definido, o, a, os e as. Esse determina o substantivo com precisão. E artigo indefinido, uma, uns e umas. Esses determinam o substantivo com imprecisão. Utilização. Considera-se obrigatório o uso do artigo depois do numeral ambos. Eu tenho a palavrinha ambos. O que acontece? Ambos os garotos decidiram participar das Olimpíadas. O que acontece? Eu tenho o numeral ambos e após ele eu tenho o uso do artigo. Por quê, Isabel? Porque é obrigatório. Após esse numeral, o artigozinho tem que aparecer, ok? Quando indicação de lugar, o artigo definido pode indicar toda uma espécie. O trabalho significa o homem. Quando indicado no singular, vamos voltar, né? Quando indicado no singular, o artigo definido pode indicar toda uma espécie, ou seja, um conjunto. Lembra que eu estava falando para vocês? Ó? O trabalho significa o homem. Esse trabalho aqui é o conjunto. Homem também é conjunto. Todos eles estão acompanhados do nosso artigo definido, que está no singular. Apesar de que trabalho e homem traz uma ideia de conjunto. Nomes próprios indicativos de lugar admitem o uso do artigo. Outros não. Alguns nomes eles aceitam, outros não. Por exemplo, São Paulo. São Paulo não aceita o uso de artigo. Você não diz o São Paulo ou a São Paulo. Agora você diz assim, o Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro continua lindo. Rio de Janeiro exige o uso do artigo. Veneza. Você não diz a Veneza. Veneza ela não precisa, não exige o uso do artigo. Já Bahia exige, é a Bahia. Então, alguns nomes próprios precisam, admitem, exigem o artigo, outros não. Bem, chegamos ao fim de mais uma aula. Eu espero que vocês tenham gostado. Obrigada pela atenção de vocês. Eu aguardo vocês na nossa aula para tirar dúvidas comigo, tá bom? Tchau, beijo.